Olá, amigos. Iniciamos na última reflexão sobre as obsessões a análise que Allan Kardec faz sobre aquela perseguição tenaz, cansativa dos espíritos inferiores sobre as pessoas, particularmente sobre os médiuns nas reuniões mediúnicas, e que nós estamos transmutando para a nossa vida pessoal, para a nossa vida cotidiana, para a vida de todos nós. E nós falamos sobre a obsessão simples, onde citamos exemplos de Paulo de Tarso e o mensageiro de Satanás, o seu espinho na carne. Vamos definir um pouquinho as três obsessões que Allan Kardec considera como as principais classificações, embora ele mesmo diga que existam uma variedades imensas de obsessões. Mas ele fala na obsessão simples e a define como aquela perseguição em que o espírito tem muito ódio, ele quer dominar, cansa o indivíduo, mas não domina, não consegue fazer o indivíduo que ele persegue fazer as suas vontades. A partir do momento que ele começa a alcançar domínio, muda o tipo de obsessão. Aí Allan Kardec usa duas outras classificações, a subjugação e a fascinação. A fascinação é quando o espírito inferior consegue dominar o raciocínio da pessoa. De que maneira? Nas reuniões mediúnicas, o médium começa a receber mensagens estranhas e achar que são mensagens dignas de espíritos superiores, receber assinaturas de espíritos superiores, crer que ele é um médium de um espírito superior, e todo mundo em torno dele percebe que aquilo é uma bobagem, que o que está acontecendo ali é uma grande obsessão. Só ele não percebe, porque ele está dominado pelo raciocínio do espírito que o convence de que ele é um ser especial, um médium especial. Quando trazemos isso para a nossa vida, isso ocorre na nossa existência, a fascinação. E nós vamos usar esse raciocínio que considera Allan Kardec a mais grave das obsessões, porque o indivíduo não vai poder participar da sua cura, porque ele não se acredita doente. Ele acha que todo mundo está errado, os que o julgam, os que criticam, os que percebem que ele está atormentado. Ele não acredita, ele acha que ele está são, que ele está bem, que está melhor que os outros. Nisso consiste a sintonia com o espírito inferior, a arrogância. Esse excesso de orgulho pessoal, o achar-se superior, é que faz com que o espírito consiga dominar o seu juízo, seu julgamento. Então ele passa a crer-se especial. E na verdade é um ser atormentado por um espírito inferior, e naturalmente que não é um espírito simples. Para esse tipo de obsessão tem que ser espírito muito cruel. Tudo isso nós vamos encontrar em O Livro dos Médiuns para a nossa análise e aprendizado. E para exemplo, gente, para vocês verem que ninguém está isento das influências dos espíritos, nós vamos citar aqui o caso de Simão Pedro. Simão Pedro foi vítima de subjugação. As pessoas podem estranhar. Gente, mas ele era Pedro. Mas ele foi vítima de subjugação. Quem disse isso foi Jesus. Na última ceia, ele diz, quando ele vai lavar os pés dos apóstolos, e Pedro diz: Senhor, Senhor, não faça isso, eu não sou digno de que o Senhor lave meus pés. Jesus olha para Pedro com uma piedade, sabendo que Pedro já está de tal forma dominado por uma entidade que domina o seu raciocínio, o seu julgamento, que o fascina, que ele diz assim: Simão, 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 Satanás, assim define Jesus o espírito inferior e a sua natureza espiritual, como sendo das mais inferiores, de líder das trevas, que está dominando Pedro. Pediu para te joelhar como trigo. Veja que interessante. Ele está dizendo: Simão, você está sob a influência de um espírito muito inferior. Aí olha o tratamento que Jesus propõe para a subjugação. Isso que é interessante. Como se trata a subjugação? Jesus não interfere. Jesus deixa que ela prossiga, porque ele sabe que Pedro não se convenceria. Como é que ele sabe? Porque é Jesus. Mas ali dá prova disso quando ele diz: Simão, tu estás sendo joelhado como o trigo. Simão diz assim: não, mestre, eu irei até a morte contigo. Ele já se crê superior. Ele já se está se crendo
na condição de acompanhar Jesus a um sacrifício. Então Jesus olha para Pedro e fala: Simão, ainda esta noite você vai negar-me 3 vezes, antes que o galo cante. Por que o galo cantar? Por que essa história do galo? Porque é um sinal para Pedro. Faz parte da ficha cair para Pedro, para ele ver que realmente ele estava sob uma fascinação e ele não sabia, ele não acreditava e por isso estava dominado. Então diz Jesus para Pedro que ele está sob o domínio de Satanás, que está ajoelhando ele como trigo. Pedro não acredita, mas olha a proposta de Jesus: orei a meu Pai, rogando para que tuas forças não desfaleçam. Jesus sabe as consequências da fascinação. Os espíritos inferiores levam a pessoa lá em cima, depois deixam que ela desabe moralmente, publicamente, a expõe de tal maneira que ela não tenha mais coragem de se levantar. Essa é a tática usada pelos espíritos inferiores. A pessoa perde a coragem, tal a vergonha que ela passa a sentir de si mesma quando percebe-se fascinada. Se tem uns que não percebem, vão a vida inteira sendo fascinados e não conseguem perceber que estão fascinados. Mas quando cai em si, então Jesus orou para que Pedro saísse da fascinação, mas sabia que ia sair sofrendo muito. Pedia a meu Pai para que suas forças não desfaleçam. Essa foi a proposta de Jesus, que todos nós sabemos como termina, quem conhece, quem lê as histórias da vida de Jesus, dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Então, o que acontece com Pedro? Ele nega. Quando ele nega a 3ª vez que ouve o galo, que foi, na verdade, aquele galo foi um recado de Jesus para que Pedro percebesse que ele estava fascinado. Ele percebe que ele estava fascinado, vem a vergonha, porque ele está diante de um pátio, através de um portão de ferro, vendo Jesus sendo açoitado e dizendo que não era seu seguidor. Naquele momento, a vergonha que se abate em Pedro é tão grande quanto o tamanho da fascinação que o elevava a um patamar superior ao que ele era capaz de sustentar. Mas Jesus sabia das suas possibilidades e investia nas suas possibilidades e iria confiar a Pedro todo o seu rebanho, inclusive os seus apóstolos. Então, quando ele cai em vergonha, ele não quer mais voltar, ele não consegue olhar nem para os apóstolos, ele quer voltar a pescar. Mas Jesus vai esperá-lo numa das pescarias, à beira lá da praia. Dizem os narradores, os apóstolos, que eles estão lá tentando pescar, não pegam nada, e ouvem alguém lá da praia de longe, dizendo, 200 metros mais ou menos, dizendo: jogue a rede pelo lado direito, que não era a técnica de pescaria. Eles estranham, mas aí alguém reconhece, se eu não me engano, João, o apóstolo mais jovem, reconhece Jesus. É o mestre, faça o que ele diz. E as pessoas ficam confusas, não é? E jogam a rede para o lado direito. E quando eles começam a puxar aquela rede abalroada de peixes, Pedro reconhece Jesus. E é bonita. Essa cena é uma das cenas mais bonitas do Evangelho, porque é a cura de Pedro. Porque ele pega, ele arranca a sua roupa, ele se desveste e fica só com aquela amarrada que fica na cintura do pescador, e a túnica ele joga, se joga na água, no lago de Genezaré, no lago de Tiberíades para os romanos, e vai em direção à praia nadando atrás de Jesus, para ouvir de Jesus 3 vezes a pergunta se ele o ama. Pedro diz que o ama as 3 vezes, e Jesus então cura Pedro, envolvendo em amor. Então você vai dar conta da tarefa que eu te confiei, você vai cuidar das minhas ovelhas. Então a tarefa de Pedro não foi tirada das suas mãos porque ele foi dominado, mas Jesus mostrou que todos nós somos suscetíveis de sermos influenciados e dominados por entidades inferiores no mundo em que vivemos, e temos que ter cuidado. E deixa uma lição muito sublime: não esmoreça. Então Jesus orou a Deus. Gente, vocês imaginem a gente quando ora a Deus pensando em Jesus, pensando no auxílio que Ele vai mandar, nos benfeitores que nos vão envolver. Agora imagine Jesus orando a Deus direto por você, Jesus falando com Deus, pedindo para que suas forças não desfaleçam. Então Jesus foi investir nas forças de Pedro.
sabendo que Pedro tinha força suficiente para continuar sua missão, que ele continuou dando sua vida por Jesus. Até o último dia viveu por Jesus e deu sua vida por Jesus. Então guardemos esse ensinamento. Se fascinados ou alguém em torno de nós, não julguemos. Propor a solução é procurar ajudar o indivíduo a perceber-se fascinado. Se ele não quiser perceber-se, vamos orar a Deus para que ele continue suas tarefas, para que ele não desista da sua missão, embora fascinado, para que ele continue construindo seu lado positivo, mantendo seu compromisso com Deus, com Jesus, com o Evangelho. Porque é disso que todos nós precisamos, trabalhar na seara do Cristo. Obrigado a todos.